Fala, meus queridinhos, minhas queridinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez, eu falando que eu tô com saudade, porque eu tô mesmo. Eu adorei ver vocês aí na última vez, né? Ao vivo e a cores. Nos encontraremos ao vivo daqui a pouco de novo. Bom, a gente ainda não vai sair da Grécia, galerinha. Eu sei que vocês já estão de saco cheio do prof falando de Grécia, mas a gente vai continuar mais um pouquinho. Hoje é a nossa última aula de Grécia. A partir do próximo vídeo a gente já vai mudar o conteúdo. Enfim. Bom, o nosso próximo conteúdo então vai ser Roma, mas aí quando a gente está na Grécia a gente já fala de uma coisa muito importante antes da gente ir para Roma, que é... A gente falou dos macedônicos, mas esse império helenístico ele faz parte dos gregos de uma certa forma, né, indireta e depois direta, mas o que a gente vai colocar aí, e é importante para a gente, é o seguinte: nesse primeiro momento, a gente vai falar então sobre... Primeiro não, né? Já foram vários momentos. Mas agora a gente vai falar sobre os deuses. Eu sei que vocês queriam falar muito sobre eles. Eu não vou falar muito especificadamente dos deuses, mas eu vou tentar falar aí de uma forma um pouco diferente para vocês, falar um pouquinho de cada um. São vários deuses, não vou conseguir falar de todos, porque são muitos mesmo. A gente pode até aprofundar isso depois. Aprofundar não, falar de mais alguns que ficaram para trás, mas hoje então a gente vai falar aí sobre alguns deuses então que são aí que fazem parte aí dos panteões gregos. E bom, eu vou colocar aí, hoje são poucas imagens, né, são só duas imagens, uma mais atual e uma mais antiga. Só para me falar mesmo dos deuses. Então eu vou falar como se eu estivesse conversando com vocês e vou explicar aí então todos os deuses que eu consegui até a aula acabar, ok? Bom, então aqui a gente vai ter a primeira representação, né? Eu vou falar de alguns deles, a maioria. Então a gente vai ter ali o Poseidon, o Hades, o Zeus, o Atlas, o Thanatos, o Hermes, o Ares, a Artemis, a Atena, o Dionísio, o Apolo, o Bóreas, o Hefestos, que está escrito ali Hephaestus, a Hera, a Afrodite, o Pan e o Caron, também conhecido como Coronte. Não é o Corona, gente, é o Coronte, tá bem? Bem, então sobre esses deuses gregos, né, sobre a mitologia grega, a gente vai ver então, como que eu poderia dizer? Aqui a mitologia grega, então, ela vai reunir aí um conjunto de lendas, de mitos, que foram criados pelos próprios gregos na antiguidade. A gente falou aí de vários períodos, né? A gente falou aí da questão de deuses lares, né? Que são deuses que pertenciam ao lar, e depois isso foi se institucionalizando, foi virando uma instituição, né? Foi virando uma crença, e essa crença aí ela foi cada vez, como se fosse uma bola de neve, ela foi ficando maior a cada pedacinho que ela fosse descendo. Bom, o objetivo principal dessa mitologia, então, era então explicar, né, alguns fatos, né, como por exemplo o início da vida, a vida após a morte, alguns fenômenos da natureza, tanto que a gente vai ver a maioria dos deuses ligados aí a questões naturais, e todos os tipos de natureza, escuridão, sol, luz, nuvem, raio, chuva, terra, assim por diversos. E bom, a criação então foram se criando narrativas fantásticas, né, que englobavam essa mitologia grega, e foi uma maneira encontrada então dos gregos para preservar a sua história. Então, assim, o método que eles utilizaram para preservar a história foi justamente dos deuses. E é uma das coisas ainda que até hoje chama a atenção nossa, né? A gente está falando aí de mais de 2.000 anos, né? Uns 2.500 anos mais ou menos, mais de 2.500 anos até, que a gente tem aí os gregos, né, a religião grega como algo que chama muita atenção. Até hoje chama atenção, a gente sempre está ouvindo falar
Zeus, Poseidon, essas coisas. Existem séries, filmes, jogos, N coisas aí que vão falar. Um exemplo de jogo, por exemplo, a gente vai ter aí aquele God of War, a gente vai ter o Smite, na questão dos filmes a gente vai ter o Percy Jackson, tem mais um monte, enfim. Então, é importante também ressaltar, né, que a civilização grega ela é baseada, né, nessa religião politeísta. Eles cultivavam diversos deuses, quanto mais deuses, melhor, e isso vai ser um princípio dos romanos também. E outro princípio é que por mais que eles cultuassem todos esses tipos de deuses, eles também eram muito ligados, né? Tinha uma ligação muito grande aí com um único Deus. Como assim um único Deus, prof? Porque assim, por mais que eles cultuassem vários deuses, na cidade, na polis que eles estavam, eles acabavam cultuando um único Deus nessa polis. Um exemplo é Atenas. Em Atenas eles cultuavam a deusa Atena. Em Olímpia eles cultuavam Zeus. Então, tipo assim, a cidade em si cultuava esse Deus como o Deus-chefe da cidade. Mas isso não tirava o fato de cultuarem outros deuses. Eles cultuavam outros deuses mesmo assim. Então tinha uma cultuação muito grande de inúmeros deuses, ok? Bom, dos seres mitológicos, então, que a gente pode destacar, tem inúmeras figuras, né, mitológicas. As mais importantes, então, que a gente pode colocar são os heróis, que são considerados semideuses, né, que são filhos entre deuses e humanos. E dos heróis gregos a gente vai ter bastantes que se destacam, mas o prof vai colocar aqui só 4 nominhos, tá bem? A gente vai ter o Perseu, o Teseu, o Belerofonte e o Hércules. O Hércules é um dos mais famosos, né? Tem os 12 trabalhos e tudo mais. Temos também as ninfas, né? As ninfas são figuras mitológicas femininas, sempre lindas e alegres, e que cuidavam das florestas. Por exemplo, as Alceídes, as ninfas de florestas e bosques, as Dríades, ninfas dos carvalhos, as Nereidas, que eram as ninfas d'água. Também temos as sereias, não estamos falando da Ariel. Quem pegou a referência pegou, quem não pegou não posso fazer nada. Enfim, as sereias então também eram figuras femininas que cantavam e possuíam o corpo de um peixe. Elas podiam ser representadas com asas, com cabeça e busto de mulher, tal como as arpias também eram. As sereias também tinham um certo probleminha, ou não era um problema, não sei ao certo, que elas encantavam os homens das navegações e puxavam eles e se alimentavam deles. Mas isso é um detalhe. Então, não vamos pensar que a Ariel também fazia isso. Enfim. Temos os centauros, que eram seres híbridos e fortes, né, com o corpo metade humano e corpo metade de cavalo. Um dos que mais se destaca é o Quiron, que ele era um amigo do Heracles, que foi criado por Cronos. O Quiron era um herói grego também, e ele foi assim um professor de outros heróis. Então ele tinha uma maestria aí com arco e flecha, ele é um arqueiro, então tem toda uma história por causa dele. Dois outros deuses arqueiros é Atena o Apolo e a Artemis, são deuses caçadores, né? Temos também os sátiros, que possuem um corpo de homem com patas de bode e chifres. São correspondentes aos faunos da mitologia romana. E dos sátiros gregos, o que mais vai se destacar é o Pan, que era o deus dos bosques. Então, um dos sátiros era um deus também. E também teremos as górgonas, né, eram mais de uma, que também são figuras femininas, que possuíam cabelos de serpente, e a mais famosa era a Medusa. E a Medusa aí teve toda uma história por trás dela, né, porque ela não teve culpa de nada, infelizmente, mas a Atena jogou uma praguinha nela e ela ficou desse jeito, porque ela era muito bonita. Os deuses eles tinham muita inveja dos humanos. Nesse caso aí, para explicar o contexto. Então, os deuses tinham uma interferência direta na vida dos homens, dos humanos, no caso, né? Se fala melhor.
essa interferência direta era às vezes benigna e às vezes maligna, geralmente era maligna. Bom, dos deuses gregos, então, a gente tem, eles eram figuras imortais, eles eram antropomórficos, ou seja, eles eram humanizados. Deuses tinham formas humanas e também, importantíssimo, eles possuíam sentimentos humanos. Eles sentem amor, eles sentem ódio, eles sentem a maldade, inveja, bondade, egoísmo e fraqueza. Por isso que eu falo que existem tanto os lados bons quanto ruins dos deuses na interferência da vida humana. Geralmente era ruim. Os deuses mais poderosos, então, são os deuses do Olimpo, né, que viviam no topo do Monte Olimpo, e eles eram considerados aí os principais deuses do panteão grego. E desses deuses, apenas 12 estavam no Olimpo. Os 12 deuses do Olimpo são Zeus, né, o mais topzão da galáxia, a Hera, que era a mulher de Zeus, o Poseidon, que é irmão dos Zeus, a Deméter, a Hestia, a Afrodite, Apolo, porque era um dos deuses mais cultuados de todos, então é impossível não estar ali, o Ares, Artemis, a Atena, o Hefesto e o Hermes. Cada um tinha um motivo por estar ali, tá, galera? Não era simplesmente assim, estavam ali por beleza. Embora a Afrodite seja. Então, sobre esses deuses. O Zeus, então, ele era o deus supremo do céu e o senhor dos raios, né? A Hera era a deusa protetora das mulheres, do casamento e da maternidade. O Poseidon era o deus dos mares e dos oceanos, e ele comanda um titã vivo, praticamente, né? O Hades, então, é o deus dos infernos, dos mortos e do subterrâneo, do submundo. A Afrodite é a deusa do amor e da beleza. A Hestia é a deusa do lar e do coração. O Apolo é um deus de tudo. O Apolo, então, ele é o deus do sol, da música, da poesia, das artes, da beleza masculina, não essa, infelizmente, mas enfim, e da adivinhação, que vai ser o templo de Delfos, que é ligado diretamente ao Apolo. A sua irmã, então, que é a Artemis, ela é a deusa da caça, da castidade, da luz, da vida selvagem. Então, eles são dois deuses aí bem cultuados. O Ares, então, deus da guerra. O Eros é o deus da paixão e do amor. E Eros, a gente vai ter a questão filosófica, né, do Platão, do Eros, do desejar o que não se tem. Tudo coligado, entendeu? O saber filosófico, ao primeiro momento, com a divindade. A gente vai ter aí a deusa Atena, protetora da cidade de Atenas, deusa da sabedoria, da justiça, das artes também, mas artes da guerra, tá? Da guerra ela também era deusa. E da serenidade. Então a Atena era uma deusa assim, muito, muito cultuada. Temos o Cronos, temos dois tipos de Cronos, tá? Temos o Cronos, deus do tempo, e temos o Cronos, titã do tempo, que é o pai dos Zeus no caso. Temos a Deméter, que é a deusa da colheita e da agricultura. A Perséfone, que é a rainha do submundo e a deusa das flores e dos frutos. Temos o Dionísio, que é o deus das festas e do vinho. Temos o Hermes, que é o deus do comércio e das comunicações. Ele é o mensageiro dos deuses, o protetor dos comerciantes e dos viajantes. Temos também o Hefesto, que é o deus do fogo, dos metais e do trabalho, ele que produz as armas dos deuses. Temos a Titã Gaia, que é a deusa da terra, inclusive mãe de Zeus. E temos também o Pan, que é o deus da floresta, dos bosques, dos campos e dos pastores, né? Bom, e algumas curiosidades que a gente já comentou. Os Jogos Olímpicos eles surgiram nas narrativas gregas para homenagear os deuses, né, no Monte Olimpo, e era feito na cidade de Olímpia. E para se livrar dos problemas futuros, eles sempre consultavam oráculos. E tem uma história, eu não vou lembrar o nome delas, elas são maravilhosas. São 3 bruxas que elas selam o destino das pessoas, elas que cortam o fio do destino das pessoas. É muito legal. E elas só têm um olho para as 3 usarem. É muito, muito, muito interessante a história delas. Se vocês puderem, eu sei que vocês, não sei se vocês gostam,
possivelmente não, porque vocês são bandinho, mas tente assistir aí o filme do Hércules ou o desenho do Hércules, que é feito pela Disney. É muito legal. É bem velho. Mas é muito legal, porque conta aí um pouco da história dos deuses e tal. É bem interessantinho, tá bem? Então, falando aí sobre os nossos queridos deuses e deusas, vamos começar então pelas deusas da Grécia Antiga, as nossas queridas deusas mitológicas elementares, né? Então essas deusas, elas são mulheres extraordinárias que fazem parte de um conjunto de personagens que apresentam histórias carregadas de simbologia. Isso é a mitologia. Em geral, então, as narrativas aí são sobre a vida, né, a maneira de lidar com as emoções, como confiança, medo, coragem, ciúme, inveja. Então, isso é a humanizada que fizeram aos deuses. Além que cada deus tem e apresenta um significado e transmite uma mensagem, né? Bom, um exemplo aí, a primeira que a gente pode colocar é a Afrodite. O cerne principal dela é ser a deusa da beleza. Então ela traz como símbolos dela a beleza e o amor. Então ela está ligada aí à questão do amor romântico, apaixonante e extremamente apaixonante mesmo, aquele amor doentio até. E na questão da beleza, que ela era a deusa mais linda e tem toda uma competição por ela e as outras deusas serem uma beleza sobre-humana, então elas vão fazer várias peças, pregar várias peças aí contra a humanidade justamente por causa da beleza e de elas acharem que existiam mulheres que eram mais belas que elas. Então, segundo a mitologia, né, a Afrodite ela originou então entre a união do céu e do mar, e porque o deus Urano, né, que representa o céu, ele acaba tendo um negócio aí, não pode falar. Mas enfim, e daí surge a Afrodite. Então forma-se na água uma espuma onde emerge a Afrodite, por isso o seu nome ele tem esse significado aí, né, de o nome no grego tem a ver com isso. Ela é uma mulher lindíssima e deixa todos os deuses do Olimpo e todos os humanos encantados então com a tamanha perfeição que era a beleza de Afrodite. Afrodite era a mulher mais bela que existia. A mitologia romana também batiza, né, Afrodite com o nome de Vênus. Então temos a Vênus de Milos, entre outras coisas. Mas enfim, Afrodite é a Vênus na mitologia romana. Temos aí então a nossa querida deusa Atena, né, a deusa da sabedoria e da guerra, também representada. O símbolo da Atena era uma coruja e ele é representado no curso de filosofia, por exemplo. A deusa Atena, então, ela possui muito atributo, né, muitos atributos assim como Apolo, mas assim o cerne é relacionado à sabedoria, à arte, à criação. Também está ligado à questão de guerras e de justiça. A Atena ela é uma diferente do Ares, que é um deus da guerra simplesmente pelo ódio. A Atena está ligada à questão de ser uma deusa da guerra pela questão da justiça, de fazer justiça. E uma justiça que é uma balança mesmo, questão de ser justa, de não fazer guerras à toa. Isso também é representado por uma outra deusa, que é a Nêmesis, que é a deusa da justiça. Bom, ela nasceu da cabeça do seu pai, né? Ela nasceu da cabeça de Zeus. Ele havia engolido sua esposa grávida, pois soube através de um oráculo que a criança nasceria mais forte que ele. Então, depois de um tempo, o Zeus sentiu uma terrível dor de cabeça e pediu a Hefesto que lhe abrisse o crânio. E de dele saiu a sábia Atena, porque isso era a cabeça de Deus. Era muito louco. Bom, então, essa é a maravilhosa Atena, a maravilhosa história da Atena. Bom, Atena, então, era uma moça muito bonita também, né? E muito focada nas suas atividades. As suas vestes eram uma armadura, né? Ela vestia uma armadura e um capacete. Trazia na mão um escudo com a imagem da Medusa, um ser mitológico que o Perseu matou. E ela foi cultuada muito, né,
como protetora das cidades, por arquitetos, por ourives, por tecelões. E na mitologia romana ela vai receber o nome de Minerva. Temos também a Deméter, né, que era a deusa da fertilidade. A Deméter, então, ela é a deusa aí das terras férteis, da colheita, da agricultura, das estações do ano. Ela também é responsável por ter ensinado os seres humanos a prática, né, da plantação. O trigo é uma planta que é dedicada a ela. Os seus pais eram também os mesmos pais dos Zeus, né, que era Cronos e Rhea, e os seus irmãos eram Zeus, né, que teve uma filha. Gente, ela é irmã dos Zeus e teve uma filha com ele. Isso é normal na mitologia grega. Bom, e a filha foi a Perséfone. Deméter então ficou muito abalada quando a filha foi levada ao submundo pelo Hades. O Hades raptou ela e as estações do ano pararam. Então, a partir do momento que ela ficou triste, parou a estação do ano e as plantas não cresciam e houve uma escassez na Terra. E essa escassez ela é real, ela aconteceu e eles justificam pela mitologia para vocês verem a compreensão de mundo desse povo. Então, teve um problema na colheita, então foi porque alguém desagradou os deuses. E nesse caso foi o próprio Deus que desagradou uma deusa. Enfim. Então, o Zeus falou assim, o negócio deu ruim. Então ele permitiu que a filha ficasse com Deméter durante o período do ano, né, um período do ano. Assim as estações voltaram a acontecer. A deusa então é representada justamente como a matriarca, né, sentada com uma tocha, e os seus animais de poder são a cabra e o porco. E o seu nome para o romano é Ceres. Artemis, então, irmão do Apolo, infelizmente a gente vai chamá-la de irmão do Apolo, porque o Apolo é mais importante, não mais importante, mas ele teve uma fama muito maior, e a Artemis virou a irmã do Jorel. Quem também entendeu a referência entendeu, quem não entendeu assiste para entender. Enfim, então Artemis é a divindade da caça, da vida selvagem e da lua, e o Apolo do sol, então ó, o contraposto na questão da irmandade. Ela também era a deusa das parteiras, né, que ela protegia os jovens e as crianças. Ela é filha entre Zeus e Leto, e ela é irmã gêmea do Apolo. Então, ó, pra você ver que é importantíssimo. Ela e o Apolo são irmãos gêmeos. E ele é relacionado à luz solar e ela à lua, né? Na mitologia, na história mitológica, a mãe da Artemis teve um parto muito difícil. A primeira a nascer foi a Artemis, e que vendo o sofrimento da mãe, ela ajuda. Ó, pra você ver como que o negócio é louco. Ela acabou de nascer e ela vai ajudar a mãe a parir o Apolo. Então, uma vez quando ela foi questionada pelo pai, né, sobre seus desejos mais profundos, a Artemis respondeu que ela simplesmente queria caminhar livre pela mata e nunca se casar. Por isso que ela tem a ligação com a castidade e com as Amazonas, que são uma tribo guerreira de mulheres. Na Grécia em si, elas não existiram, ficou numa questão mitológica, mas na África existia uma tribo amazona, que as mulheres eram casca grossa pra caramba, não aceitavam o convívio dos homens com elas e eram excelentes, exímias guerreiras. E assim foi feito, né? Ela nunca se casou e por ter uma personalidade forte e vingativa, ela matou aqueles que a desafiaram, né? Que tentaram casar com ela. Como Actaeon, Orion e o próprio Agamenon. Essa figura, então, ela sempre foi rodeada de bichos selvagens. O urso era seu animal sagrado. Ela carregava um arco com várias flechas e usava uma túnica curta com pregas. E a mitologia romana deu o nome de Diana a essa deusa. Vocês conhecem o nome de Diana de algum lugar? Se não conhecem, vocês precisam assistir mais filmes de super-heróis. A Diana, ela é a Mulher Maravilha. Sim, na mitologia romana ela recebe esse nome. É criada então a mitologia das Amazonas
E a gente vê isso repercutindo até hoje. Um exemplo é a deusa Diana, a Mulher Maravilha, que é uma amazona e é a representação, sim, da deusa Artemis. Temos então a Gaia, que é a deusa da Terra, né? Ela é uma deusa primordial, também considerada uma titã. A sua origem ocorre então quando o caos universal encontra a ordem, assim ela, sua mãe e seu pai, então eles, o caos e a ordem se encontram e criam a Terra. E portanto, então, ela é a primeira deusa grega. Ela gerou o planeta, a natureza, os mares e também os outros deuses, sendo a primeira das suas criações o deus Urano, a quem teve os outros filhos. A deusa então ela é vista como uma mulher de feição maternal, um corpo forte e emergindo da terra. Inclusive, falando esse nome, esse é o próprio nome dela na mitologia grega, Terra. Eu falei só 5 deuses, ainda tem um monte, ainda tem mais os deuses, então vai ficar mais um próximo vídeo. Temos aí a Perséfone, deusa do submundo. A deusa Perséfone, então, junto com a mãe Deméter, é a deusa da agricultura e das estações do ano. Ela também é associada ao submundo, sendo a guardiã dos mistérios dos mistérios do mundo dos mortos. A história dela se entrelaça de Deméter, né, por conta da sua extrema beleza. Ela foi raptada pelo próprio tio, que é o Hades, e passa a viver no submundo, retornando de tempos em tempos para o braço da sua mãe. Assim ela ajuda a regular as estações do ano. Muitas vezes ela surge como a romã nas mãos, né, um fruto que comeu no mundo subterrâneo e trouxe para o mundo terrâneo, né? Enfim, ela é uma deusa que está entre dois mundos, né? E dessa forma representa a ligação entre a vida mais íntima e a vida coletiva. Temos aí também a Hera, né? Que é a esposa de Zeus, a deusa das deusas. Ela está relacionada com o casamento e a monogamia. E ela também é a rainha do Olimpo, esposa de Zeus. Na mitologia, então, conta que essa deusa era uma das mais belas de todas, e a sua grande rival era Afrodite, a deusa da beleza. E a gente está falando de padrões de beleza bem diferenciados do que a gente tem hoje, galera. É um padrão de beleza lá para os gregos, tá? Ela tinha uma personalidade muito forte, ela era extremamente ciumenta e rancorosa. Por isso ela fez grandes planos de vingança contra as amantes do marido, que era o Zeus, e o Zeus tinha muita amante. Então seus símbolos são um bastão real, uma coroa e um pavão, que era o seu animal sagrado. Na mitologia romana ela ficou conhecida como a deusa Juno. Pessoal, não vamos conseguir terminar hoje, né? Então vamos ficar aí para a próxima aula para a gente terminar as deusas e os deuses, tá bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, manda aquela mensagem pro prof. Nos encontraremos nas aulas ao vivo, então tirem suas dúvidas lá também. Mandarei as atividades via o grupo do WhatsApp dos pais de vocês. Espero que vocês estejam assistindo as aulas. Muito importante que vocês assistam as aulas do prof. E é isso, pessoal. Até mais. O prof tá com saudade. Até.